E se eu te disser que um dos materiais que você precisa para se organizar e acabar com a procrastinação de uma vez por todas é uma folha de papel e uma caneta, você acreditaria em mim? Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Stephanie e no vídeo de hoje eu vou apresentar duas técnicas de gerenciamento de tempo para que você consiga se organizar melhor e deixar a procrastinação de lado. Existem inúmeros motivos pelo qual você procrastina. Pode ser que você não saiba como começar a atividade, pode ser que você não saiba como terminar, pode ser que a atividade não seja tão interessante para você, então para que você vai perder o seu tempo fazendo aquilo se não é tão interessante? A verdade é que todo mundo, em algum momento da vida, vai procrastinar, mas nem todo mundo é de fato um procrastinador. E se você é uma pessoa que procrastina muito, como eu, é importante que você tenha métodos para conseguir gerenciar o seu tempo melhor, porque senão você sempre vai deixar para fazer as coisas de última hora e sempre vai fazer de qualquer jeito. Atualmente existem diversos métodos de estudo, de gerenciamento de tempo que existem para ajudar essas pessoas que correm do monstro da procrastinação. E um desses métodos que existem hoje é a matriz de Eisenhower. Dwight Eisenhower foi um presidente norte-americano e durante a Segunda Guerra ele foi um dos generais do exército, então ele era importantíssimo para coordenar as atividades que a equipe dele iria realizar durante essa Segunda Guerra em torno da invasão e da defesa de outros territórios. Então ele tinha uma equipe que ele precisava coordenar muito bem. Ele também precisava criar uma ferramenta que ajudasse não ele apenas a organizar a sua equipe, mas que também lhe ajudasse a tomar decisões corretas de acordo com o tempo que ele tinha. Ele criou esse método que é chamado de matriz de Eisenhower atualmente, que basicamente você vai diferenciar as suas atividades entre importante e não importante, urgente e não urgente. Naquela época, ele afirmava que ele tinha dois tipos de problema: o problema urgente e o problema importante. O problema urgente não era importante e o problema importante nunca era urgente. Beleza, e como que nós podemos utilizar esse conceito que foi criado lá atrás nos dias de hoje? Você só precisa criar uma matriz 2x2. Então, nos dois primeiros quadrantes em cima, nós colocaremos urgente e não urgente, e na coordenada nós colocaremos importante e não importante. Bom, no primeiro quadrante nós temos as atividades que são urgentes e importantes, então são aquelas atividades que precisam ser concluídas o mais rapidamente possível. Então, por exemplo, uma ligação que você precisa fazer, um prazo de entrega que já está chegando muito perto. Enfim, são aquelas atividades que, independente se você goste ou não, são muito importantes para você, são muito importantes para sua vida. O segundo quadrante são aquelas atividades que são importantes, mas não são urgentes. Então, são aquelas atividades que você consegue se organizar melhor a longo prazo, não tem um prazo de entrega tão rígido. Então, por exemplo, uma prova daqui a um mês, e daí você começa a se organizar agora. Isso é importante, mas não é urgente, porque você ainda tem bastante tempo para conseguir se organizar. Ou então uma viagem que você vai fazer, e daí você precisa correr atrás da documentação e das coisas que precisam ser feitas até a viagem. Isso é ao longo do tempo, não é tão urgente, você pode se organizar, mas é importante, você não pode deixar de fazer. O terceiro quadrante são aquelas atividades que não são importantes para você, não são importantes nas áreas da sua vida, no que você busca. Então são aquelas atividades que precisam ser feitas, então você pode dar para alguém fazer, ou então você vai fazer essas atividades depois que você já fez as atividades dos dois primeiros quadrantes. O quarto e último quadrante são aquelas atividades que não são importantes e muito menos urgentes. Então, sabe aquela atividade que você consegue fazer depois, sem preocupação? Ou então que se você fizer ou não fizer, é indiferente, aquilo não vai comprometer a sua vida? Eu preciso me preparar para uma apresentação, só que eu quero assistir uma série. Sinceramente, assistir uma série comparada a essa apresentação que você precisa fazer não é urgente e nem é importante. Você pode fazer isso em outro momento da sua vida, não vai ter problema não fazer agora. Se você fizer
essa atividade nesse momento, você vai jogar o seu tempo no lixo, basicamente. Então você coloca essa atividade no quarto e último quadrante. Bom, eu gostaria de agradecer a patrocinadora dessa parte do vídeo, que é a Estuda.com. A Estuda é uma plataforma voltada para todas essas pessoas que estão se preparando para o Enem, para o vestibular. E é uma plataforma onde você consegue encontrar um banco de questões de diversas universidades separadas de acordo com a matéria e com o nível de dificuldade. Você consegue encontrar simulados, provas antigas. Você também pode fazer redações para entregar para correção. E você também consegue ver o seu desempenho. E por ser um cursinho online e mais em conta em relação aos outros existentes no mercado, a Estuda é uma excelente opção para você que está querendo se preparar e não sabe nem por onde e nem como começar. O segundo método que poderia te ajudar a otimizar e organizar melhor seu tempo é o calendário da motivação ou calendário da energia. Basicamente assim, você vai precisar de um calendário e nesse calendário você vai organizar quais são os horários do dia em que você tem mais disposição. Nós somos seres humanos e cada ser humano possui um ritmo circadiano. Basicamente, é um mecanismo utilizado pelo nosso corpo, pelo nosso cérebro, por meio de uma glândula chamada pineal. E essa glândula libera o hormônio, como a melatonina, que vai regular as atividades do nosso corpo durante um ciclo de 24 horas. Porque esse hormônio, quando cai na corrente sanguínea, ele consegue regular alguns ciclos, como o ciclo sono e vigília, basicamente. O ritmo circadiano, ele varia de pessoa para pessoa, e por isso que cada pessoa possui seu próprio cronotipo. Cronotipo seria a predisposição que uma pessoa tem em um momento específico do dia. Tem pessoas que são matutinas, elas acordam cedo e conseguem ter bastante motivação e ter um bom desenvolvimento ao longo do dia, um bom rendimento porque elas acordaram cedo. E tem pessoas que quando acordam cedo ficam de mau humor, não conseguem fazer nada, ficam com sono. Então isso é o cronotipo. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pico de energia antes de dormir. Então eu vou usar esse momento antes de dormir para fazer as coisas que realmente precisam ser feitas. Eu não vou usar esse momento para fazer atividades que estão, por exemplo, no meu quarto quadrante, porque essas atividades não são importantes. Eu vou fazer elas quando eu tiver com menos energia, sabe? Também eu vou pegar um calendário semanal e nesse calendário eu vou anotar todos os dias quais que são os meus momentos em que eu tenho pico de energia e quais os momentos eu tenho menos energia, porque nos momentos que eu tenho menos energia é quando eu vou fazer essas atividades que não são urgentes, não são importantes, mas que por algum motivo eu gosto de fazer, como assistir uma série, ler um livro, enfim. Esse é o vídeo de hoje. Me contem se vocês já conheciam essas técnicas e se vocês acreditam que vão ajudar vocês a deixarem de ser pelo menos 1% menos procrastinadores. E até a próxima!